Nós vamos falar então hoje sobre membresia, né, pastor? Isto. Graças a Deus. Vamos falar sobre ser membro da igreja, fazer parte desse corpo maravilhoso, né? E é um tema assim tão importante, né, que nos lembra os privilégios, os direitos, os deveres e que os irmãos possam ser ricamente abençoados, né? E possa haver um crescimento aí do corpo de Cristo, do conhecimento, né, da palavra de Deus a respeito desse assunto e que a nossa Constituição trata de forma tão cuidadosa, irmãos. Então, nós estamos muito felizes de poder ter a oportunidade de falar sobre isso, né? Então, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua vida, né? Fique conosco, nos acompanhe nessa aula, convide pessoas, tenho certeza que vai ser uma bênção. Bom, muito bem, irmãos. Nós vamos falar então sobre os direitos, os deveres, né? Quem são os membros, e o nosso roteiro de hoje é esse aí. Direitos, né? Direitos e deveres. Quem são os membros da IPB? Vou colocar aqui uma caneta, aqui, uma apontadora laser. Né? Quem são os membros da IPB? Os direitos e deveres, né? Dentro da igreja, né? É possível um crente comunista, um crente que defende essa bandeira comunista, né? Esse viés comunista de governo, de política, né? É possível isso, assim, de acordo com as escrituras. Vamos falar também sobre bebidas alcoólicas, fumos, jogos, bailes, piercings, festas mundanas, como que o crente deve se postar, se posicionar, né? Agir, como deve ser a conduta do crente, sobre aborto, contraceptivos, maçonaria, né? E depois vamos falar sobre admissão, transferência e demissão de membros. É bem provável e quase certo mesmo que a gente não consiga falar disso tudo hoje, né? Mas a gente pode dividir essa aula em duas e fazer duas aulas sobre esse tema. Tenho certeza que vai ser enriquecedor. Bom, então, irmãos, para a gente poder dar esse pontapé aí inicial na nossa aula, eu queria trazer para os irmãos alguns versículos, né? Que fala exatamente sobre ser membro, né, desse corpo, de fazer parte do corpo de Cristo, de desfrutar dessa bênção e dessa glória que é ser parte do corpo de Cristo, né? Tem dois versículos aí, eu diria até o pastor que lesse para a gente, que trata sobre isso. Pastor? Peraí, Roberto, só um minuto. Tá aí? Ah, ok. Tá aí projetado, né, na tela, Tem uma os visitinha. versículos. Tava só. Eu vou ler aqui, Vamos lá. pastor, enquanto. Tá bom. Você Ah, quer. pode ler. Pode ler? Pode ler. Tá ouvindo direitinho? Tá ouvindo direitinho, certinho. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificando-vos uns aos outros, como também o fazeis. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Amém. Olha só a riqueza, né, pastor, desses versículos, né? Veja quantos valores, quantos princípios, né, de convivência a palavra de Deus nos ensina para que a gente possa viver em comunidade, para que a gente possa viver como membros de um só corpo, do cabeça que é Cristo, né? Seguindo a verdade em amor, né? Vamos crescer juntos naquele que é o cabeça, que esse corpo seja ajustado, né, ligado, que ele esteja bem ajustado entre si, porque ele tem só um foco, ele só tem uma só visão, um só amor,
eles são juntados, né? Eles são unidos numa só fé, num só amor, numa só graça, numa só misericórdia, né? Num só alvo de vida, né? Tudo visando o aumento desse corpo, a edificação desse corpo. E Paulo exorta, né, a esse corpo, olha, edificai-vos uns aos outros. Isso que nós estamos fazendo agora, pastor. Uhum. Né? Estamos aqui compartilhando a palavra com os irmãos, dizendo, irmãos, vamos edificar mutuamente, vamos observar a palavra de Deus, vamos perseverar nessa palavra, vamos lembrar da ressurreição de Cristo, que o valor dela para nós vivíamos nos nossos delitos e pecados. Com a ressurreição de Cristo, nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Nós somos nova criatura. Nós somos agora um novo ser feito à semelhança de Cristo, né? Então, veja que Paulo roga aos irmãos para que eles possam se admoestar, né, nesse sentido, que eles possam consolar um ao outro, se está desanimado, que eles possam sustentar um ao outro, né, ser paciente um com o outro e falar, olha, não desanime, continue nessa caminhada, persevere. Você agora nasceu um novo homem, você é uma nova criatura. Você agora tem um novo alvo de vida, né? Você agora não vive mais pelas aparências do mundo. Você vive nas misericórdias de Deus. Isso é maravilhoso, pastor. Interessante, né? Roberto, que Paulo ele usa tanto no texto de Efésios quanto no texto de Tessalonicenses a mesma figura, né? Que é de uma construção, de uma edificação, né? Tanto ele usa no texto de Efésios quanto de 1 Tessalonicenses. Isso deixando bem claro que nós fazemos parte de uma construção na qual Cristo Jesus, que ele usa como no primeiro texto, que é o cabeça, e no segundo texto tem uma referência a Jesus como uma pedra angular, né? A gente sabe disso. Né, que a pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou a pedra principal, né, na grande construção desta igreja, desse corpo, né, e aí onde nós somos os trabalhadores, né, onde nós vamos galgar para que todos sejam edificados em cima dessa pedra angular que é Jesus, que é o cabeça, né? Bem lembrado, pastor. E uma outra analogia que também cai bem é aquela da videira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, né? Não der fruto ele corta, mas que estando em mim ele limpa para que dê mais frutos ainda. E todos bebem então, da mesma... Todos bebem da mesma seiva dessa videira, dessa fonte, né? Então, pastor, isso é maravilhoso, a gente saber que a gente está anexado, a gente está ligado, né? Conectado nessa fonte, nessa seiva. A gente está nas mãos do oleiro, né, das mãos do construtor, na mão daquele que nos molda, naquele que nos aperfeiçoa, né, para ser como ele é. Então, olha, eu queria muito assim que os irmãos pudessem parar para refletir sobre isso, né? E quando a gente fala isso, a gente fica pensando, pastor, sobre qual é o padrão de vida, né, que a redenção de Jesus nos gera, que a redenção gerou ou deve gerar em nós, né? Esse mesmo capítulo de Efésios, né, 4, 4 que a gente leu, lá no verso 1, os irmãos, se tiver com a Bíblia aberta, vão perceber, Paulo diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, né, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda humildade, mansidão, olha, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, e esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí ele continua, né, dizendo, há somente um corpo e um Espírito. Volta de novo para a ideia de construtor, de videira, né, e falei, como também uma só esperança. É importante, Roberto. Acho que seu computador deu uma travada aí, Roberto. Mas enquanto você volta aí, é importante lembrar aqui que naquele processo que eu falei para você, daquela perspectiva de criação, queda e redenção, né, e depois tem a glorificação, nós estamos falando da redenção. E a redenção, nesse processo de redenção, vemos claramente aí a justificação, Deus nos justificando, Deus nos chamando à santificação,
né, nos tornando cada dia pessoas melhores para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Que no caso da santificação é uma via de mão dupla. Né? Qual que é essa via de mão dupla? Fé, soberania de Deus e responsabilidade humana. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Então, nesse processo de santificação, no qual Deus nos chamou, onde eu faço parte dessa edificação, onde Jesus Cristo é pedra angular, né? Há um poder de Deus, há um poder soberano de Deus sobre a minha vida, há um poder soberano de Deus sobre a minha vida, né? Para que eu venha me santificar, para que eu venha, né, ter uma ação de Deus, para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. Mas também, né, há uma responsabilidade humana, uma responsabilidade minha, diante dessa soberania de Deus, em buscar fazer o que é certo, o que é santo, o que é justo e verdadeiro. Roberto voltou. Caiu a sua internet aí, Roberto? Caiu energia aqui, aí voltou a energia. Graças a Deus. Voltou a energia. Agora vou transmitir de novo, então, o slide. Vai lá. Cadê? Vamos transmitir o slide. Bom, então, o pastor continuava aí, né, falando sobre esse privilégio, pastor, falando sobre essa graça, né, e falando também sobre as responsabilidades, né, que a Bíblia aí nos chama a responder. Voltou aí, pastor? Voltou, só a sua câmera que não está aparecendo. Você tem que desligar e ligar a sua câmera para você aparecer de novo. Tá ok. Acho que agora voltou, né? Vamos ver. O slide apareceu, só você que não. Apareceu. Você apareceu. Apareceu, né? Ok. Tá parecido. Tá parecido. Então, vamos lá, né? Isso. Então, nós estávamos aqui, né? Então, isso. Acho que era isso, né? A gente falava de Efésios capítulo 4, né? Uhum. Então, qual é esse padrão de vida, né, que a redenção gera? E qual padrão de vida a gente tem vivido hoje? Né? Depois de tudo isso que a gente experimentou em Jesus, né, de toda essa graça que nos alcançou, como corpo de Cristo, como membro desse corpo e tal, a gente tem vivido como, né? Qual que é o propósito dessa unidade entre os membros? Um dos propósitos seria esse, encorajar os crentes, né, a adotar esse padrão de vida, como o de Cristo, pastor. Uhum. E Deus providenciou meios para moldar isso, mesmo na diversidade do corpo. Né? Porque a Bíblia fala que Ele mesmo colocou a diversidade no corpo para que ela pudesse ter vários dons, né? Para que uns fossem chamados para apóstolos, outros profetas, outros, né? Cada um para um chamado, para um dom, para levitas, enfim. Então, essa diversidade, Deus moldou na igreja, né? Para que a gente pudesse servir o corpo como um todo, para que a gente pudesse viver assim. Só que, às vezes, a gente pega a diversidade e gera conflitos, né? Porque a gente não entendeu, na verdade, que o próprio Cristo gerou essa diversidade para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso enriquecimento. Então, como igreja de Deus, né, a gente tem que buscar o padrão de santidade cristã para que a gente não caia em dissolução, né? Eu acho que esse próximo slides aqui vão mostrar isso, pastor, sobre são parte dos nossos deveres, né? Como crente, né? Crentes em Cristo, né? Então, assim, a santidade cristã está aí, né? O senhor pode ler para a gente, né? A santidade cristã é oposta à dissolução. Vós despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha só, há um caminho de santidade que a ressurreição nos gera, né? A gente não pode negar isso. A gente vai falar quando a gente vai falar sobre membros de um corpo, a gente vai falar sobre membresia, a gente vai falar de membros na igreja, né? Há um padrão que Cristo estabeleceu para a sua igreja. Olha, vocês não são do mundo, como eu não sou do mundo.
Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, assim, a necessidade é imprescindível para que todo crente, todo irmão, toda irmã, né, todo aquele que professa Jesus como seu Senhor e Salvador e participou da sua redenção, né, nascendo de novo, morrendo para o velho homem, ele despoje do velho homem, né, que se corrompe nas concupiscências do engano. Esse é o velho homem, ele não dá mais para viver como membro desse corpo, um corpo de Cristo, um corpo que foi rasgado, né? Um sangue que foi derramado para que nós pudéssemos ser libertos desse velho homem, a gente continue nele. Isso é incompatível, né? Com Roberto, essa vida nova. Quando a sua internet caiu, você ficou fora, eu estava explicando justamente isso, que nesse processo de santificação, há duas questões, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, né? E esse texto aqui aqui é um chamado à responsabilidade humana. Né? Paulo está falando, ó, vós despojeis. Né? Quer dizer, retira essa roupa velha, fedida do velho homem, se vista do novo homem. Né? Ele traz essa ideia de nós, né, nesse processo de santificação, a nossa responsabilidade diante disso. Espera aí. Eu não posso continuar da mesma forma. Eu não posso ter as mesmas atitudes. Não posso. Tem que despir. E aí, a gente sabe que é uma luta entre o espírito e a carne. Né? O pecado, apesar de a gente ter vencido, né, na cruz o pecado em Cristo, a gente não está mais sobre o poder e o domínio do pecado, a gente está sob a influência dele. Né? O pecado nos influencia, né? E Paulo fala isso bem em Gálatas, né? Quando ele fala da carne e do espírito. Né? Então, a gente tem que despojar diariamente desse velho homem, a gente tem que negar a si mesmo, né? Negar a essa carne, né? E assumir a cruz de Cristo, verdadeiramente. É um processo. Né? Nessa caminhada cristã, a santificação chama isso, exatamente o progresso, o processo que vai fazendo esse homem cada vez mais parecido com Jesus. Então, o mais difícil foi feito, que era vencer a morte. Até o pastor, né? O pastor Hernanes Dias Lopes, ele sempre naquelas palavras que semanalmente ele dá, né? No site da IPB ali, no programa dele, ele falou o título da palavra, né? Aquela palavra de 15 minutos ali, eu acho que os irmãos conhecem. Ele fala, a morte foi morta. A morte foi morta. A morte, né? O aguilhão do pecado, que é a morte que nos condenava, foi morta. Por quem? Na cruz, por Jesus. Ele levou tudo. Ele venceu a morte. Então a morte foi morta. É interessante. Então, assim, olha que bênção, pastor, né? Eu vejo aí de manhã, se eu tocando violão, cantando, celebrando a vida, celebrando a ressurreição. Isso é tão maravilhoso, isso mexe, né, com a nossa alma, prova o quanto Deus fez por nós. Então, despojar, né, é o nosso papel, é o nosso dever como membro desse corpo, né? Renovar a mente. Como hoje é Páscoa, né, comemorando a Páscoa, né, a gente pode conectar a dissolução, né, na morte. E a santidade, a nova vida que veio após a ressurreição. Então nós não podemos viver na morte, mas nós temos que viver na vida. Exatamente, esse paralelo, exatamente. Essa oposição, exatamente, a dissolução com a morte, a santidade com a vida. Renovando a mente, né? E não vos conformeis com esse século, né? Com esse mundo, mas renovai. É por isso que nós não podemos viver no velho homem, porque o velho homem já está morto. Já está morto, Temos que a gente tem que caminhar nesse sentido. Acho que todos nós, como cristãos, assim, a gente passa momentos na vida em que a gente se depara com essas guerras espirituais, né? Com a luta, e talvez por coisas legítimas, né? Por trabalho, criação de filhos, tal. A gente se vê numa guerra, uma guerra espiritual, uma guerra entre as coisas carnais e as coisas do espírito. E dentro de casa essa guerra é pior ainda, né, Roberto? Dentro de casa, dentro de casa essa guerra educação do filho, relacionamento marido e mulher.
A o convivência ali, trabalho, né? o Ainda mais nessa chefe, pandemia, que você convive mais tempo mais junto. tempo, né? Tá, né? A índice aí de violência, né, doméstica aumentou, de agressão aos filhos, de violência sexual. Quer dizer, porque essa convivência entre o ser humano, se ela não for baseada na santidade, naquilo que Deus fez por nós, renovando a gente como novo homem, né? Despojando a gente disso aqui, renovando nossa mente, revistando do novo homem, a gente está na dissolução. Tudo é briga, tudo é confusão, tudo é o eu, é o egotismo, é o egoísmo, é a prepotência, é a arrogância. E aí a guerra está instalada dentro do lar, né? E é onde acontecem as atrocidades, né? A violência, a separação. Então, a santidade cristã, seja no corpo de Cristo, né? Seja na esfera familiar, no trabalho, ela só vem para somar, para convergir. Eu me lembro, irmãos, que trabalhando, né, no meu serviço, sempre que tinha algum evento, um aniversário, o pessoal, interessante, né, como Deus vai... As pessoas sempre chamavam para falar, não, você fala bem, não sei o quê. Fala, não me vejo assim. Só que a questão não era essa, irmãos. A questão era que eu sempre citava um versículo bíblico. Sempre. E num ambiente onde você tem pessoas diferentes, né, e essa diversidade, quando você traz a palavra de Deus, ela une, ela converge, ela traz paz, ela mostra o ser humano à luz dos olhos da redenção do Filho. E isso mexe com todo mundo, não precisa ser crente, membro de uma igreja, porque a palavra de Deus é por si só poderosa para fazer muito mais, né? Ela é a palavra que transforma, que gera fé no coração das pessoas, né? Então, isso é gerando nas pessoas, ela não fala uma palavra. Aí a gente fala, olha, não andeis ansiosos por isso, né? Ali o aniversário, ou então há um tempo para tudo debaixo do céu, tal, né? E Deus sabe esse tempo, Ele está guiando você nesse tempo e tal. Então, essa palavra de vida que transforma, ela cabe em todos os lugares. Por quê? Porque nós somos criaturas de um Deus, a nossa alma clama por Deus, nossa alma deseja Deus. Sem Ele, nós somos vazios. E a Páscoa veio para dizer isso, né? E eu mostro o slide, o próximo slide, irmãos, para exatamente resumir isso, né? A Páscoa faz isso com a gente, a cruz faz isso. Ela redefine as nossas prioridades. Aquilo para nós que era importante do velho homem já não é mais. Ter o melhor carro, ter a melhor casa, vestir as Roberto, melhores roupas, eu creio, redefine. eu creio que está sendo uma surpresa para os irmãos a gente falar de Páscoa, ressurreição, dentro Com a desse tema, Constituição. né? Mas É era isso que uma... eu quero mostrar. Eu acho que eu queria mostrar isso para os irmãos e que eles mostrassem, falassem isso para os irmãos da igreja, que a gente pode. A palavra de Deus é única, né? A nossa Constituição está alinhada com a palavra de Deus. Então, nós podemos discorrer aqui sobre a palavra, compartilhar a palavra, sem nenhum prejuízo, né? É a Constituição totalmente alinhada. Então, que- é interessante, né? Talvez alguém pense, cadê a Constituição? Não, e olha que interessante, a gente tem trabalhado nessas aulas de forma tão bíblica e de forma tão coerente com a espiritualidade, né, que a Constituição, as leis, elas vêm de maneira tão gostosa, né, não é aquele trem duro, assim, maçante. Né? Você vê, agora nós estamos falando de ressurreição de Páscoa, falando sobre direitos e deveres de membros. Né? E aí a gente está Exatamente. usando a Bíblia para falar, olha que interessante, é uma surpresa Exatamente, para a veja. igreja, né? Exatamente. Aí, veja, nós estamos aqui desde o início da aula. Se você chegou agora, nós já falamos muito sobre a Bíblia aqui, sobre os aspectos bíblicos relacionados à Constituição. Daqui a pouquinho a gente vai entrar mais adentro, né, na norma constitucional, mais detalhadamente na norma tal. Então é sempre bom que os irmãos assistam toda a aula para entender, para conectar, né, os vários momentos da aula que vão falar exatamente sobre o tema, membresia, nesse caso aqui hoje. Então, olha só, irmãos, o Evangelho redefine nossas prioridades. Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem furtava, não furte mais. Faz um novo homem. Eu me lembro até o Escadinha, não sei, aquele traficante. Isso há muitos anos. Não sei se é Escadinha, irmãos. Sei que um traficante muito procurado pela polícia e tal, acho que na década de 90, se não me engano aqui, talvez possa estar enganado. O fato é que ele converteu ao cristianismo, né, ao evangelho, e
assim, foi uma surpresa para todos, né? E uma pessoa que mandava matar, que, né, enfim, fazia vários crimes, praticava vários crimes, e ele, de repente, numa transformação do seu velho homem, né, numa nova criatura, ele passou a ser um evangelista dentro da prisão, porque ele converteu dentro da prisão. E ele continuou a vida toda dele, né, pregando o evangelho. Ele mudou totalmente, ele redefiniu toda a prioridade da vida dele. Né, as antigas paixões, tudo aquilo que a gente amava, né, que a gente se encantava do velho homem, a gente tem novos encantos, novas paixões. Cristo é o nosso maior amor, né? Então a gente não está mais voltado para as paixões do mundo, mas nós estamos agora apaixonados por aquele que nos conquistou, que nos amou, aquele que se entregou por nós. Então veja, o quanto você está apaixonado por Cristo, meu irmão, minha irmã. Quanto as suas prioridades foram redefinidas, né, a partir do novo nascimento, a partir do Evangelho de Cristo. O quanto esse Evangelho te envolve, te emociona, mexe com a sua vida. A Páscoa é uma verdade assim para você? A ressurreição de Cristo fez isso na sua vida? Ou o mundo tem afogado, ou o mundo tem tirado esse brilho da sua vida? Olha só, reformula a nossa visão de mundo. Irmão, é uma cosmovisão diferente. É uma nova cosmovisão. A gente não se deixa envolver por capítulos políticos, por discussões infinitas da política, da economia, tal. A gente sabe quem a gente tem crido e Ele é poderoso para fazer em nós tudo o que a gente precisa, né? A gente é movido pelo amor de Deus, por aquilo que Ele faz na vida do homem, a transformação que Ele gera. Né? A gente não vê o outro como um adversário, como um inimigo. A gente vê o outro como sujeito do amor de Deus. É diferente, ele pode ser petista, ele pode ser bolsonarista, ele pode ser de esquerda, de direita, marxista, ele pode ser comunista, socialista, pode ser o que for. Ele é sujeito do amor de Deus. Né? Então, assim, a gente muda a forma de ver as coisas. A gente amadurece na percepção de Deus em relação ao mundo. A gente age com amor, mas a gente reconhece a justiça de Deus e a sua santidade. Então, é uma nova cosmovisão de mundo. E passa a viver, então, pela misericórdia de Deus, pastor. E não pelas aparências. Você me dá uma parte, Roberto, quando você fala de cosmovisão, eu lembro da minha primeira aula do mestrado, com o reverendo Fabiano, ele deu aula de cosmovisão. E eu lembro dele botar uma figura, né, de um grande iceberg, só a pontinha para fora do mar. E aí por baixo da mar, o tamanho daquele iceberg. Aí ele trabalhou uma palavra em alemão chamada Weltanschauung, que é visão de mundo, né? Onde surgiu essa questão de cosmovisão, né? E trabalhou muito essa questão das nossas limitações, né? Da forma que eu devo enxergar o mundo, né? A forma que eu devo olhar para o mundo. Espera aí. Antes de ser encontrado por Cristo e de ter a minha nova vida, eu usava as lentes do mundo. Eu olhava para a vida com as lentes do mundo. Agora, Cristo tirou as lentes do mundo, tirou as escamas dos meus olhos e eu olho para a vida com os olhos de Cristo. A minha cosmovisão, a minha visão de mundo agora não mais é com as lentes do mundo, mas com os olhos de Cristo. E isso impacta a sua vida social, familiar, a nossa vida, a nosso relacionamento com a economia, com a política, né, com o direito, com os negócios. Isso tem que necessariamente impactar a nossa vida em relação a tudo isso. E a gente vai falar sobre isso a seguir, sobre essa cosmovisão, aplicada a vários temas da nossa vida, né? Por exemplo, agora, daqui a pouco, né, mais adiante, eu não sei se vai dar tempo de ver isso hoje, talvez não, mas a gente vai falar sobre comunismo, né? Como que o crente deve ver o comunismo? É bom a gente até tocar no assunto, Roberto, que a gente vai dividir essa aula em duas. Hoje a primeira parte, domingo que vem a segunda parte.
A segunda parte, porque certamente não dá. Então, como que o cristão deve ver isso? Como que o cristão deve ver a maçonaria? Né? Como que o crente, o membro, o líder da igreja deve se comportar em relação à maçonaria? Né? Sobre piercing, sobre bebida alcoólica, sobre fumo, jogos. Como que a igreja presbiteriana, né? Como que a igreja presbiteriana vê isso? À luz da palavra, dentro das suas resoluções. Né? A gente vai falar sobre isso. Isso chama-se o quê? Cosmovisão. Sabe por quê, irmãos? Porque, de outro modo, a nossa vida cristã seria fragmentada. Para algumas coisas a gente é crente, é cristão, a gente vê a vida como cristão. Para outras, né, a gente não, a gente esquece o cristianismo e fala, é aquela famosa frase, né? Igreja, igreja, negócios, negócios. Né? Não há nada mais assim pecaminoso que isso. Você está negando a presença de Cristo numa parte da sua vida. Isso aí, Né? Então, para muitos cabe... estudiosos, Roberto, para muitos estudiosos, isso é platonismo. Isso é platonismo puro. É porque você você coloca a vida em compartimentos. Compartimentar eu vou para a igreja, eu vou tirar minha vida do compartimento religioso. Sair da igreja, eu guardo a minha roupa da religiosidade e vou vestir minha roupa mundana. E o evangelho não chama a gente para viver uma vida compartimentalizada, mas o evangelho nos chama a viver uma vida integral. É o que eles chamam lá de sofística, lá, não sei o que, na filosofia. Exatamente. Né? Então, assim, não dá, essa sagrado e secular. Né? Que é exatamente, eu acho que é essa a ideia, né? Esse sagrado, é o dualismo platônico. Dualismo platônico, Então, por exemplo, o sagrado é para o sacerdote, é para o bispo, é para os religiosos. E o secular é para a plebe, é para o proletariado, é para o leigo, é para aquele que não mexe com as coisas sagradas. Quer dizer, isso não existe mais em Jesus. Né? A palavra de Deus em Apóstolo Pedro, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, né? Nação santa, povo escolhido de Deus, sacerdote real. Todos são sacerdotes. Todos são chamados a viver esse padrão de vida e a proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Então, não há espaço para fragmentação, dicotomia, dualismo, separação entre sagrado e secular. Inclusive, pastor, tem um pastor argentino chamado Juan Carlos. Ele escreveu um livrinho pequenininho e ele fala sobre isso, sobre essa dicotomia, sobre essa fragmentação da vida cristã, essa ideia, esse erro extremamente grave, mas que ocorre muito, né, na vida humana, de compartimentalizar as coisas, né, a vida cristã, de separar. E ele fala o seguinte, olha, que não existe isso, na verdade, o espiritual, olha o que ele fala, o espiritual se materializa e o material se espiritualiza, né? Então ele está dizendo o seguinte, que uma cadeira que é um objeto material é usado para a glória de Deus, ele se espiritualiza. Se um veículo é usado para servir na obra, ele é material, mas ele se torna espiritual naquele momento, no sentido de que é um bem voltado para a glória de Deus, está servindo a Deus. Então, na nossa mente, a gente não pode partir ela no meio e dizer eu sou desse lado aqui, eu sou cristão, desse lado aqui eu sou o empresário, né? Que mexe com negócios e tal. Eu sei que é difícil, né? Aquela velha história, né? Eu sou crente, mas meu braço não é não. Meu braço não é. Se só mexer comigo, a porrada come. E não sei o que e tal, né? Meu Deus do céu. É claro, é evidente que tudo isso é um processo de santificação. A gente não está aqui também negando as dificuldades desse processo, né? É uma redefinição. Veja, o evangelho vai redefinindo. Eu poderia até colocar aqui no gerúndio isso aqui, ó, redefinindo nossas prioridades. A verdade é que redefine mesmo. O que muda é o nosso comportamento. A gente precisa se comportar de acordo com esse padrão. Então, eu sei que é difícil para o empresário. Por exemplo, muitos sonegam impostos, porque dizem que, não, olha, não tem como, eu não sonegar, porque senão eu não tenho lucro nenhum. Mas já travou um desafio
espiritual, ele, Deus, para dizer, Deus, eu quero ser correto e ter o lucro ainda assim. Quero agir dentro da justiça. Eu já Quero ser convivi com reto, vários quando eu era pastor de outra igreja não que é? falava, pastor, se a gente for é, seguir a lei direitinho, ninguém sobrevive, não, como empresário. Eu E o conheço também muito. pensamento era esse. Eu nasci no comércio, meu pai é comerciante. E assim, essa dificuldade e tal. Mas veja, a gente às vezes aproveita muito isso para ganhar vantagem, né? E, e aí a gente acaba criando esse fragmento, quando a gente poderia, né? Eu conheço empresa, por exemplo, você pega, como é que você explica a Colgate, né? A Colgate, aquela pasta dental, Uhum, a história do dono da Colgate. uhum. Ele dá 95% do faturamento dele tudo para missões, para ofertas e tal. E assim, desde o início do negócio dele, quando ele começou, ele pensava assim: olha, esse cara não tinha lucro, então? Será que ele não pagava todos os impostos? Ainda dava lucro ainda? Ele resolveu honrar a Deus. Essa é a questão. A gente decidiu honrar a Deus, amar a Deus, e a despeito do que nos possa sobrevir, né? Claro, tem que sustentar a família e tal. Mas às vezes a gente negocia, por exemplo, a moral, a moralidade nossa, né? A moralidade nossa. Enfim, a gente vai falar sobre vários aspectos sobre essa nova vida em Cristo, essa redefinição. A gente não quer entrar aqui em discussões se a dificuldade que representa fazer isso ou fazer aquilo. Tal. Nós queremos ver o que a palavra de Deus diz e queremos que Deus nos impulsione para isso, que Deus ajude cada um de nós, todos nós estamos nesse desafio, não é só o empresário, não é só o trabalhador, não é só o pastor, não é só os membros da igreja, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos no mesmo barco. Não há dois barcos, viu, pastor? Vamos dizer aqui, viu, pastor? Uhum. A palavra comunhão dos santos, né, que nós vamos falar agora sobre a confissão de fé de Westminster. Quando a gente fala em comunhão dos santos, nós estamos falando assim, nós não temos como desligar desse cabeça que é Jesus. É um corpo apenas. Seja aqui ou na Mongólia, ou lá na Mauritânia, na África, lá na Europa, nos Estados Unidos, onde houver um cristão, ele está ligado a um só corpo. E sabe o que isso representa, pastor? Que eles ligados num só corpo, eles estão no mesmo barco. É mais ou menos assim, você tem aqui a Arca de Noé, certo? Uhum. Tá cheio de bicho lá dentro. Cheio de bicho, de todo tipo, certo? Uhum. Uns cheiram bem, todos aquele cheiro difícil, às vezes de suportar um do outro, um fala alto, o outro grita, não sei o que e tal, né? Não é fácil ali dentro dessa arca, não é fácil. Mas, considerando o dilúvio, a arca é o melhor lugar para se estar. Uhum. Não tem outro lugar. Uhum. É nesse corpo. Apesar de todas as dificuldades, é ali que ele se ajusta. O corpo bem ajustado, as juntas bem ajustadas, elas vão se ajustando. Né? É aí que esse corpo cresce e se prepara para a vida vindoura, lá para quando o dilúvio baixar, a terra aparecer e ele sair para uma nova vida, para a Uhum. vida que Deus preservou. Então dá para fazer até essa analogia, né, com a Arca de Noé. Então, é melhor estar dentro da arca, irmão. É melhor você estar dentro da igreja, seus filhos, sua família, sua casa, nossa casa, do que a gente estar no dilúvio, lá fora no mundão. Certo? Então não é fácil estar dentro dessa arca, mas é o melhor lugar para se estar. Porque na arca a vida é real, Certo? né? No dilúvio é a morte. É a morte. E aí, para onde a gente vai? Então, não há o que discutir. Esse corpo, ele vive assim. A gente tem que superar as diferenças, tem que aprender a crescer um com o outro e tem que respeitar e amar e cuidar um do outro para que a gente possa continuar bem nesse barco, né? E para isso a gente tem várias ferramentas, numerosas ferramentas que Deus nos deu. E tá tudo reunido nessa palavra maravilhosa. Você falando sobre Então, isso, ontem eu ouvi o testemunho, alguém me contando o testemunho daqueles Alok. Alok é um DJ, né? DJ, Ele falou, a testemunho dele disse que foi levar uma cesta para uma família cristã que era miserável. E a mulher, graças a Deus, graças a Deus. Ele, não, graças a Deus não, fui eu que comprei, eu que trouxe. E aquela irmã falou para ele, assim, fez uma pergunta tão forte para ele, que eu não estou lembrando agora, mais ou menos ligada à vida e à morte, aquilo que Deus dá, que ele começou a chorar em prantos. E aí eles oraram por ele, disse que ele sofreu uma conversão naquele momento. nossa, tem algumas conversões que são impactantes, né? Depois eu Porque quero até procurar sobre essa conversão, que eu... o cara nega Deus ali na hora ali, de repente ele percebe que ele é obra da mão de Deus.
que ele não pode nada sem Deus. Quer dizer, não tem como, né? É essa prepotência, essa arrogância que a ressurreição de Cristo quebra na gente, irmãos. Quem nós somos? O que nós somos, meu irmão? Como a gente pode dizer que, né? O oleiro, como que o vaso pode dizer, eu me moldo, o oleiro nada fez? Olha, nunca podemos fazer isso, né? É ele que nos molda, é ele que nos faz, né? Então, não podemos negar isso de forma nenhuma. Então, irmãos, olha aí, vamos deixar isso muito claro, tá, irmãos? O Evangelho, a cruz de Cristo, a sua ressurreição, redefine nossas prioridades, redireciona as nossas paixões, reformula a nossa visão de mundo, a cosmovisão. Passamos a viver pelas misericórdias de Deus e não pelas aparências do mundo. Quem fala isso aqui, viu, pastor? É o Pink, A.W. Pink. Uhum. A.W. Pink, o outro é Tozer, né? Uhum. É o A.W. Pink. O Pink, ele fala isso aqui de uma forma muito forte, pastor, muito forte, porque pergunta, Deus está no controle do mundo? Ele começa a falar tudo, guerra mundial, massacre de judeu, massacre de guerras africanas, morte, corrupção e tal. Ele falou, e aí, depois de olhar tudo isso, você acha que Deus ainda está no controle do mundo? Você tirou isso do livro Deus é Soberano? Pastor, isso aqui eu peguei isso aqui, eu tinha isso anotado em algum lugar e acrescentei essa segunda parte final aqui. E eu não me lembro se isso é do livro, se é do livro dele. Acredito que seja. Eu não consegui achar. Deus é Soberano, tem um livro, que é um livro, a obra mais conhecida dele, eu acho que essa frase está lá. Esse texto. Eu acho que está mesmo. Principalmente essa de baixo aqui. Essa de baixo eu tenho certeza que está, eu acho. Uhum. Essa de cima também acredito que seja. Eu peguei isso aqui, devo ter anotado e depois não me lembrei. Mas deve ser do A.W. Pink, sim. E o que acontece? Ele fala assim, ó, vem cá, se você está olhando esse mundo, o caos desse mundo, a desgraça desse mundo, a corrupção desse mundo, e aí, quem que controla esse mundo, Deus ou o diabo? Olha a pergunta que ele faz. Se você olhar somente para o mundo, as aparências do mundo, você vai falar que não, é o diabo. Não tem cabimento, Deus não está nisso. Mas ele falou, se você olhar com o olhar de Deus, você partir de Deus para ver o mundo, e não se partir do mundo para tentar ver Deus, você vai ver que e olhar pela ótica, pelos óculos das misericórdias de Deus, né? Você vai ter um outro olhar. Imagina quando você pegar o Salmo 139, né? E você começar a ler o Salmo 139, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando assento e me levanto, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, o meu falar, conhece todos os meus pensamentos, né? Como é que você vai? Você começa a mudar. Você começa a perceber que, calma aí, não é bem assim. Então, Deus tem poder. O problema está na perspectiva, né? No ângulo, né? A questão está na perspectiva. Ele sugere que homens e mulheres do mundo, na verdade, ficam crendo em um Deus frustrado, sabe? Mais digno da nossa compaixão do que da nossa adoração. Olha para você ver. Então, olhando para o mundo de hoje, para toda essa falta de moral, de respeito, de educação, de honestidade, de amor, de espiritualidade, né, de ódio, de vingança, tudo não parece indicar que o diabo tem mais a ver com as coisas dessa terra do que Deus. E aí ele fala assim, isso depende de como o homem está andando neste mundo. Se é pela fé ou é pelas aparências. Em dizendo essa questão de perspectiva, Roberto, deixa eu só aplicar algo dessa semana. Né? Essa questão de ângulo, de perspectiva, de você olhar para o mundo para querer descobrir Deus, ou de olhar para o mundo com os olhos de Deus, é exatamente o que aconteceu essa semana, que eu quero aplicar. Semana a Cássia recebeu, ela tem um grupo lá do local onde ela trabalha, lá do Educandário Dom Pedro II, né? E aí uma das colaboradoras, né, lá escreveu no grupo lá das professoras da escola, né, botou uma foto de um evento antigo da escola com os alunos reunidos, né, e comemorando e tal. Aí ela colocou saudade dessa época. Que saudade quando a escola era assim, quando a gente podia fazer assim. Passou um minuto, a diretora da escola coloca uma mensagem abaixo. Falou, olha, para fulana de tal, né? Não vamos olhar para trás, lamentar o que como se lamentando o que foi perdido.
Mas vamos olhar para o futuro na esperança de que vamos fazer novamente. Então não vamos olhar para trás e lamentando com a visão negativista, mas vamos olhar para frente com esperança de que amanhã vai ser melhor e nós vamos voltar a reunir. Ao invés de você ter colocado essa foto lamentando o passado, você deveria ter colocado essa foto falando, olha, se Deus quiser, amanhã nós vamos estar reunidos novamente, todo mundo. Foi como se estivesse sepultando, né? Sepultou o passado e nunca mais vai poder ter. E a nossa visão está muito no lamentar o passado. Ou seja, é uma questão de foco. Como que você olha, né? Então, assim, é o que eu preguei agora no culto. Eu preguei agora no culto da ressurreição sobre essa perspectiva, né? Quando os dois anjos falou para as mulheres, né? Por que veio procurar entre os mortos o que vive? O que vive. Cara, olha que loucura. Elas estavam numa perspectiva errada. Elas estavam olhando qual a perspectiva? Morte. Muitas vezes nós estamos vivendo a perspectiva errada, porque nós estamos procurando no meio dos mortos o que vive, nós estamos lamentando o passado. Cara, que loucura. Exatamente. Por quê? Porque a gente vive pelas aparências do mundo. Quando a gente olha com essa perspectiva mundana, é isso aí. Não vai ter jeito mais, nós não vamos voltar mais, a pandemia vai acabar com tudo. Acostuma, esse é o novo normal. De Deus, ora, se Deus ressuscitou Jesus dos mortos, ressuscitou Lázaro, ora, ele não pode resolver muito mais que isso? A pandemia? Não pode fazer a gente voltar a reunir na igreja? Claro que pode. A ressurreição é prova disso, né? Então, olhar com as misericórdias de Deus. Então, o justo viverá pela fé, né? E não é fé no nada, na fé pela fé, né? É fé no Filho de Deus. Então, a gente tem essa esperança. É a perspectiva que muda. Não, Deus agiu na história. Deus moveu a história. Deus tem falado pela história, né? Deus tem, com a sua misericórdia, restaurado vidas. Apesar de todas as mazelas, desgraça do pecado, de toda a corrupção humana, Deus continua restaurando homens, mulheres, famílias, crianças. E a gente vê isso toda hora, todo dia. O problema é quando você foca só no mundo, né? Então é questão de perspectiva, que a gente possa viver, de fato, pelas misericórdias de Deus, né? E não nas aparências do mundo. Para a gente renovar nossa mente na ressurreição mesmo, nessa nova vida que a gente recebeu, né? Então, a gente tem aí 10 minutos ainda, pastor? Uhum. Não sei, né? Deixa eu ver, a gente pode, então, para terminar essa aula, e aí certamente a gente continua domingo que vem, falar sobre a nossa confissão de fé, sobre o que ela nos ensina aí sobre membresia, né? Você pode ler para a gente aí, pastor? Posso. Capítulo 26, né? 26. Da comunhão dos santos. Todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte e na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares, que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. É uma síntese assim maravilhosa, né? Esse símbolo da fé. E aí entra a relevância disso, irmãos, né? Primeira coisa, fazer uma observação sobre a Confissão de Fé de Westminster, né? Que representa esses símbolos, né? Que são esses elementos, né, da nossa fé, os padrões doutrinários, né? Se você tiver uma Bíblia comentada de Genebra, você vai abrir lá, você vai achar os símbolos da fé, né? São os padrões doutrinários da nossa igreja reformada. Então, e não é só a Confissão de Fé de Westminster, né? Tem a Confissão Belga, tem os cânones de Dort, né? Tem o Catecismo de Heidelberg. Então, assim, são padrões doutrinários da nossa igreja. Não é a Bíblia, vamos dizer assim, não é a nossa regra de fé e prática. São símbolos que nos ajudam a compreender a nossa doutrina, a nossa fé, a nossa crença. E olha só a síntese que ela faz sobre a comunhão dos santos, sobre você ser membro de uma igreja. Olha só, todos os santos, né? Pelo seu espírito. Espírito de quem? Espírito de Cristo, de Deus.
e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça. Isso que nós vemos falando desde o início, né, pastor? Uhum. Tem com ele comunhão. Em quê? Nas suas graças. Então, tudo aquilo que é graça, nós participamos com Cristo. Nos seus sofrimentos. Quando a gente sofre pelo Evangelho, nós estamos sofrendo porque nós estamos fazendo parte dessa comunhão, desse corpo, né? Então, não adianta a gente achar que é só mar de rosas, né? Não é. Os sofrimentos também. Os lutos, as dores, as perdas, né? As batalhas, né? As guerras espirituais que a gente trava como igreja, como corpo de Cristo. Na sua morte, ou seja, o nosso velho homem foi embora. Não tem mais, é um novo homem. Na sua ressurreição, é ó, velho homem, novo homem. Uhum. Né? E na sua glória, a glorificação também nos aguarda. Amém. E no tudo aquilo que a glória representa, em termos de misericórdia de Deus. Estamos unidos uns aos outros. Eu acho que meu microfone está até rachando aí, deixa eu abaixar. Tá não, tá ótimo. Tá bom? Eu acho Só que... sua imagem da câmera que sumiu. A imagem? É, tu vai ter que desligar e ligar de novo para você aparecer. Então, eu acho, pastor, que... Deixa eu desligar aqui. Então, eu acho que talvez uma das maiores marcas disso aí, vê se aparece aí, pastor, se eu me fala. Uhum. Tá? Apareceu. Apareceu? Uhum. Então, eu acho que uma das maiores marcas é isso, né? Tudo isso Deus fez pela noiva, né? Pelo seu corpo, estando unidos uns aos outros no amor, né? Irmãos, pastor, pensa só, quando a gente lê aquela palavra, quando a gente lembra, né, daquela eu não sei se está em Coríntios, o amor cobre multidão de pecados. Uhum. O amor cobre multidão de pecados. Quer dizer, aquilo que causa o maior mal para a raça humana, aquilo que dilacera a raça humana e causa corrupção, morte, guerras, o amor cobre isso. Uhum. O amor, não tem, o inimigo está lá fazendo bagunça, está destruindo a família, está causando guerra, dissensões, tal. Quando o amor entra, o amor abafa, o amor sufoca isso, o amor tira isso de cena e entra a graça de Deus. O amor cobre multidão de pecados. O amor faz essa transformação. Toda vez que eu estou aqui meio iracundo, nervoso com uma coisa ou outra, tal, eu tenho que lembrar disso, que eu fui chamado para amar meus filhos, para lançar esse amor dentro da minha casa, da minha família. E normalmente a oportunidade que vamos ter de exercitar esse amor não vai ser em momentos apaixonantes, sentimentais, bonitos, não. Vai ser momento de crise, vai ser momento de guerra, às vezes, dentro do lar. Eu não sei se eu já compartilhei. Meu menino estava com as mentiras aqui, eu peguei ele no pulo aqui, fazendo a mentira, e ele negava até o fim. Não fui eu, não sei o que, tal. E aquilo ali poderia ser um momento para a gente travar uma guerra aqui e tal. Brigar e não sei o que e tal. Aí eu fui e falei, meu filho, você quer viver com base no amor de Deus, na misericórdia de Deus, na graça de Deus? Você quer viver na liberdade de Deus ou na escravidão da mentira? Você quer ver na verdade, na liberdade que a verdade de Deus te dá, ou na mentira que o diabo prega para nós? Deus te libertou. Aí eu fui falar para ele, meu filho, o papai, quando tinha sua idade, também fazia mentirinhas. Ficava mentindo, ficava com as coisas assim, sabe, achando que com aquilo ia ter vantagem, ou tentando me livrar de uma surra, mentindo aqui, mentindo de lá e tal. Mas, na verdade, eu era escravo da mentira. E eu estava mais do lado do diabo do que do lado de Deus. E Deus me chamou para uma liberdade maior, para uma alegria maior. Me chamou para a verdade. Inclusive, Ele é a verdade. De que lado você está, meu filho? Tudo que eu desejo para você é que você viva na verdade, que você viva na liberdade, que você viva no amor, na alegria. Quando você mente, você está envelhecendo seus ossos, você está ferindo a sua própria alma, você está machucando a sua vida e a sua alegria. Não faz isso. Olha, o papai, de sua idade, passou por isso, sofreu por isso também. Eu tinha medo de apanhar e tal, mas quando eu descobri que falar a verdade é sempre melhor e sempre me liberta disso, e me traz alegria,
Aí eu fui falando, e aquilo foi marcando o coraçãozinho dele, ele foi, só viu a lágrima descendo, eu vi que aquilo foi compreendido por ele. Né? E ele, pai, é verdade, o senhor também tinha essa dificuldade? Tem, meu filho, tem. Aí você gera comunicação de espírito, sabe? A sua alma está tocando a dele, está mexendo com a do seu filho. Então, o amor cobre multidão de pecados. Meu filho pecou, mas Deus me dá sabedoria para que o amor possa cobrir esse pecado e possa gerar transformação. O corpo de Cristo tem essa oportunidade, esse potencial de agir com amor, de não agir, né, com dissolução, com dissensão, mas cobrindo o pecado, multidão de pecados. Irmão, onde abundou a graça, superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Deus está aí para superabundar em nós esse grande amor dele. E aí participam dos mesmos dons e das mesmas graças, andam juntos, né? Uhum. E estão obrigados aos cumprimentos. E aqui é a parte onde nós vamos falar na próxima aula. Uhum. Ao cumprimento dos deveres públicos. E particulares. Não é só dentro da igreja, quer dizer, não é só dentro da casa, não é só no íntimo seu, no seu íntimo, seu foro íntimo, na sua mente, mas também publicamente, na igreja, nos cultos públicos, na rua, no trabalho. Né? Tudo isso vai contribuir para o mútuo proveito, né? Tanto do homem interior como do exterior. E aí nós temos aí, ó, tanto de versículo que vai nos chancelar essa palavra aí do nosso catecismo, né? Da nossa confissão de fé, melhor. Amém. Que vai chancelar essa verdade aí exposta. Então, pastor, temos muito o que falar na próxima aula, né? Amém. Então, irmãos, a próxima aula vai ser terminar esse assunto, esse tema. E na outra, passando o domingo que vem, quando terminar esse assunto, no outro a gente volta com Filipenses. Amém. Outra questão, hoje à noite nós temos o culto de Páscoa. Tivemos o culto da ressurreição agora às 7. Está disponível o culto da ressurreição aí no canal da igreja. E vai ter o culto de Páscoa à noite. E no culto de Páscoa temos uma surpresa, né? O departamento infantil fez um vídeo cantando uma música, ficou lindo. Vou colocar para vocês aqui à noite. Bom, Roberto, quiser concluir aí? Eu quero ver, hein? Eu quero ver esse vídeo aí. Vou ter esses meninos para cantar aqui, eu quero ver como é que ficou. Ficou maravilhoso. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, que essa palavra possa ter alcançado o coração e que nós possamos ter um domingo abençoado. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos, que a graça e a paz sejam sobre todos vocês. Deus abençoe. Amém. Amém.